Portanto, senhoras e senhores, teremos agora a conferência com o tema O controle das concessões, o caso das rodovias. Convidamos para moderar este trabalho o senhor Davi Dias, presidente do Grupo Arteres. E como conferencista é convidado o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler. Ouviremos o moderador, senhor Davi Dias, presidente do Grupo Arteres. Queria agradecer também ao ministro do TCU, Benjamin Zimler, pela presença. Se hoje de manhã e ontem, na palestra que tivemos também do subsecretário do Tesouro, vimos a unanimidade que temos o país na importância da infraestrutura. Infraestrutura para a retomada de crescimento econômico, a importância que tem a concessão privada também nesse sentido, com um déficit fiscal que temos o país. E foi também mencionada a importância da previsibilidade também e a solidez do marco jurídico nesse sentido, não? O setor de concessões é um setor, foi falado, tem mais de 20 anos, um setor realmente de sucesso no Brasil e no mundo inteiro. E então nós gostaríamos também de ouvir o senhor, como também o TCU, nós precisamos também uma NTT, um órgão regulador forte também, que fiscalize, que regule, também um TCU também que tenha o seu papel como fiscalizador também dos órgãos reguladores. E então esperamos com muito interesse a palestra do senhor. Então, muito obrigado novamente, ministro. Bem, boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiro ao presidente Ricardo Pinto Pinheiro, da BCR, pelo convite para estar aqui com os senhores. E também gostaria de agradecer ao Davi Dias, presidente da Arteres, também pelas palavras, e ressaltando a importância desse evento, a sua magnitude, que realmente muito me impressiona. Nós, do Tribunal de Contas da União, temos alguma dificuldade de falar com o setor privado. Na verdade, o Tribunal de Contas da União ele tem uma dificuldade ainda de se expressar e de comunicar as suas ações para a sociedade brasileira. Nós somos pautados a todo momento e é quase impossível você ler um jornal sem ter uma manchete, uma notícia importante acerca da atuação do tribunal. Mas, curiosamente, o tribunal não é conhecido pela sociedade, eventualmente nem mesmo no meio acadêmico. E no âmbito do próprio Estado brasileiro, no âmbito do governo federal, no nosso caso. Na verdade, o sistema Tribunal de Contas é um sistema que tem 33 tribunais, além do Tribunal de Contas da União, tribunais de contas de Estado, tribunais de contas de município, e ainda assim, sendo o segundo órgão mais antigo da República, ainda assim ele é desconhecido pela sociedade brasileira. Então, oportunidades como essa, em que nós temos a condição de falar da nossa atuação, de analisar um aspecto fundamental do Estado brasileiro, que são as concessões de serviços públicos, em particular as concessões rodoviárias, mas falar sobre a perspectiva do Tribunal de Contas da União é uma forma também de tornar o próprio tribunal mais conhecido e, portanto, sair de uma certa mística que há em torno do tribunal para alguma coisa que seja inteligível, compreensível para todos. O ministro do Tribunal de Contas da União ele é um generalista, e isso torna toda palestra, todo curso, toda manifestação muito difícil, porque eu tenho certeza, na plateia, a maioria das pessoas, se não a totalidade, sabe muito mais de concessões rodoviárias do que eu. Então, óbvio que eu não vou ensiná-los sobre detalhes das concessões rodoviárias,
mas eu gostaria de trazê-los a um debate acerca da perspectiva que o Tribunal de Contas da União tem e do Estado tem acerca das concessões de serviços públicos e das concessões de serviços rodoviários. Então, a minha palestra será dividida em 3 etapas, em 3 fases. A primeira eu vou falar do Tribunal de Contas da União, de como ele se estrutura, qual é a arquitetura estatal que permite a inserção do Tribunal de Contas. Eu acho importante isso, antes de sair falando acerca da nossa atuação no mundo das concessões. Depois eu queria falar um pouquinho sobre a atuação do Tribunal no âmbito das concessões como um todo, e aí fazer uma retrospectiva histórica acerca da nossa atuação, dos nossos acertos, dos nossos erros, e há muitos erros e muitos acertos, e também deduzir, afinal, qual é a jurisprudência predominante no Tribunal acerca da forma pela qual nós devemos realizar as fiscalizações incidentes sobre as concessões de serviços públicos. E depois, na terceira parte, nós falaremos sobre as concessões rodoviárias e, por certo, sobre a atuação do Tribunal no controle, na fiscalização das concessões rodoviárias. Eu primeiro começo, então, a falar sobre o Tribunal de Contas da União, sobre o controle externo. Eu digo que o modelo Tribunal de Contas, ou o modelo de fiscalização superior das contas públicas, é um modelo universal que permeia todos os Estados modernos. Em outros países, vocês não encontrarão tribunais de contas, mas controladorias gerais, auditorias gerais, mas há sempre um órgão superior dotado de autonomia, dotado de relativa independência, em regra conectado ao parlamento e que tem o mistério, a tarefa de fiscalizar as despesas públicas, as contas públicas. No mundo latino, ainda predomina o modelo de tribunais de contas, mas no mundo anglo-saxão, Estados Unidos, Inglaterra, o modelo das controladorias ela ainda é predominante. Mas, sem dúvida, entre todos esses modelos, há um ponto comum, uma chave única, que é o fato de que cabe numa república, principalmente como na República Federativa do Brasil, a todo aquele que cuida de recursos públicos, prestar contas da correta aplicação dos dinheiros públicos. Essa é uma lógica muito antiga, uma ideia que nasce de muitos anos atrás. Podemos optar por um corte histórico na Inglaterra, por volta de 1200, do século XII, século XIII, em que os barões feudais controlavam os gastos do poder do rei, da realeza. O rei se submetia aos barões feudais sempre que necessitava de verbas para guerras, construções. Esse colegiado de barões feudais era, na verdade, a gênese da ideia de parlamento moderna. São esses barões feudais que permitiram, pela primeira vez no mundo moderno, o controle do poder real e, principalmente, a fiscalização da atividade financeira orçamentária do rei. Ou seja, na Inglaterra, a monarquia sempre foi uma monarquia relativizada, controlada pelo parlamento, e, por certo, essa gênese histórica é importante para que hoje se compreenda que, mesmo 1000 anos depois, 800 anos depois, nós ainda temos o parlamento controlando as contas públicas, ou o parlamento fiscalizando os gastos estatais. Por certo, quando nós lemos a Constituição da República Federativa do Brasil, nós vamos ver que esse controle externo, o controle sobre a atividade financeira, orçamentária, patrimonial, operacional do Estado, ele é exercido pelo Congresso Nacional, titularizado pelo Congresso Nacional. Então, ainda há uma homenagem a essa retrospectiva histórica, essa visão histórica do poder legislativo controlando o poder gastador, que é o poder executivo. Esse controle feito pelo parlamento, ele fica muito claro hoje, todos estão acompanhando no noticiário,
toda a processualística acerca da análise das contas da Presidente da República. E o Tribunal de Contas tem o encargo de elaborar, nesse caso, um parecer prévio, técnico, que é remetido ao Congresso Nacional, que tem, sim, o Congresso Nacional a titularidade, a competência para o julgamento político das contas da Presidente da República. Vejam que ainda temos, de forma muito nítida, a ideia de que cabe ao Congresso Nacional, ao Parlamento, fiscalizar as contas do Poder Executivo, Poder Gastador. Mas dá para perceber também do texto constitucional que o Constituinte percebe que o Parlamento talvez não seja, na modernidade, o foro adequado para julgar de forma isenta, de forma técnica, as contas dos ordenadores de despesa, dos administradores que, de alguma forma, manuseiam recursos públicos. É um modelo, portanto, quase universal, outorga a um outro órgão, que pode ser um Tribunal de Contas, uma Controladoria Geral, da competência de fiscalizar originariamente as contas públicas. Então, senhores, no artigo 71 da Constituição da República Federativa do Brasil, vocês vão reconhecer as competências originárias do Tribunal de Contas da União, que serve, por certo, como paradigma, modelo para os demais tribunais de contas. E são 9 competências, com alguns parágrafos de uma densidade extraordinária. Nós exercemos o papel de julgar as contas de todos os administradores públicos, menos da Presidente da República, já que o julgamento das contas da Presidente é feito pelo Congresso Nacional. Nós realizamos auditorias e inspeções, nós aplicamos sanções, realizamos auditorias e inspeções, como disse, de natureza contábil, de legalidade, operacional, auditorias de desempenho, de gestão. E temos muitas outras competências, todas, obviamente, lançadas no texto constitucional. A ideia do Constituinte originário é muito simples. Ele, por certo, quer outorgar a um órgão isento, apolítico, asséptico, o julgamento da aplicação dos dinheiros públicos. Nós sabemos que o Parlamento é, em regra, um locus onde se tem uma luta político-partidária muito intensa, e a retórica político-partidária, o jogo político entre oposição e situação é de tal ordem intenso que afetaria a isenção, o caráter técnico, asséptico da análise das contas públicas. Por isso, cabe ao Tribunal de Contas o julgar as contas de todos os administradores públicos, menos o da Presidente da República. Isso também pode ser entendido de uma forma muito simples, porque a Presidente da República, dentro do rol de competências atribuídos à Presidência da República, ela não é ordenadora de despesas, ela não assina contrato, ela não homologa licitações. Por certo, ela não pratica nenhum ato administrativo de execução orçamentária e financeira, a menos de alguns decretos que constituem exceção à regra geral. Isso significa que julgar a Presidente da República sobre a ótica da condução das políticas públicas, do ponto de vista financeiro orçamentário, é uma atribuição muito mais política do que jurídica, já que, por certo, a atuação dela é muito mais como uma supervisora, uma coordenadora geral das políticas públicas implementadas no âmbito da sociedade brasileira. Então, senhores, é por isso que o Constituinte outorga ao Congresso Nacional o julgamento das contas da Presidente da República. Mas essa é a única conta que não é julgada pelo Tribunal de Contas. Vejam que o Tribunal de Contas ele é um órgão apolítico. Por certo, alguns ministros do Tribunal são ex-políticos, deputados, senadores, governadores, mas ao ingressar no Tribunal de Contas, eles se submetem à lei, e a lei determina que eles devem se desvincular de qualquer liame político, partidário,
devem se desvincular de qualquer atuação político-partidária e, portanto, esse é o sentido da norma, da Constituição, de permitir que os gestores públicos tenham um certo conforto de ver o seu julgamento, o julgamento das suas contas, feito por um órgão apolítico que não se submete de forma imediata ao jogo político partidário. A lógica de composição do Tribunal de Contas da União é uma lógica bastante interessante. Nós temos 9 ministros, 6 são escolhidos pelo Parlamento, 3 pela Câmara, 3 pelo Senado, nomeados pela Presidente da República, e 3 são escolhidos de uma forma diversa pelo Presidente da República, mas um provém necessariamente dos chamados ministros substitutos, auditores do Tribunal. É o meu caso, eu sou ministro titular, que vim da carreira de ministro substituto, que é o ministro concursado. Eu também fui auditor do Tribunal de Contas, fiz 2 concursos, são distintos, né? E o outro ministro, nomeado pela Presidente da República, ele provém dos quadros do Ministério Público de Contas, e há um outro, também nomeado pela Presidente da República, escolhido por ela, de livre escolha. Para além dos 9 ministros, atuam no plenário, sentam ao nosso lado e podem discutir matérias, votar quando estiverem substituindo ministros, os chamados ministros substitutos, que são técnicos concursados. Há 4 vagas no Tribunal de Contas e essa carreira é uma carreira muito diferente, pouco conhecida. Isso significa que no plenário sentam para deliberar um conjunto de 9 mais 4, 13, dos quais 6 vieram do mundo político ou foram escolhidos pelo Congresso e pela Câmara, e 6 são ministros técnicos que vieram de um concurso público de forma imediata ou de forma mediata. E um é de livre escolha da Presidente. Então, há toda uma lógica constitucional de permitir que o debate do TCU seja um debate que contenha traços técnicos, jurídicos, dos ministros concursados e também seja importada as perspectivas políticas dos ministros que têm essa experiência política de muitos anos, em cargos políticos de alta magnitude. É óbvio que se pode discutir uma eventual distribuição percentual entre ministros de cargos, entre técnicos e políticos, mas depois de 23 anos de tribunal, eu percebo que a força do tribunal decorre exatamente dessa amálgama, dessa junção entre o político e o técnico. Por mais que eu possa estudar ou me especializar em algum campo da fiscalização das contas públicas, eu tenho que reconhecer que a visão de ex-governadores, ex-senadores, ex-deputados pode ser muito valiosa para direcionar a decisão dentro do leito correto, para atingir o interesse público de uma forma mais precisa. O Tribunal de Contas, ele, portanto, exerce a sua atuação e ele tem 3 tipos de controle que se distinguem na sua atuação. E tentando aqui sintetizar, fazer uma avaliação muito rápida da forma pela qual o tribunal atua. Em primeiro lugar, é bom dizer, apesar do nome tribunal, o tribunal não pertence ao Poder Judiciário, ele é um órgão independente, autônomo, do ponto de vista da Constituição, ele está ligado ao Poder Legislativo, isso é histórico, mas ele tem autonomia e independência, isso é, inclusive, asseverado em diversas decisões do Supremo Tribunal Federal. Ele tem, na verdade, uma situação, uma posição de dependência entre os 3 poderes. Nós analisamos as licitações feitas no Poder Judiciário, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, da mesma forma. Não há nenhum traço que distinga a nossa análise para qualquer um dos poderes. O nosso ferramental é o mesmo, são as leis, os decretos, as portarias, a Constituição. E o tribunal não tem não se situa numa posição de subordinação para com o Poder Legislativo. Apesar de ele auxiliar o Poder Legislativo no Congresso Nacional,
a nossa relação com o Congresso Nacional é funcional dentro dos moldes constitucionais. Então, o Congresso Nacional pode solicitar que nós façamos uma auditoria, pode solicitar informações sobre concessões rodoviárias, o tribunal tem o dever jurídico de fazê-lo, porém, nós não submetemos de forma hierarquizada ao Congresso Nacional, os deputados, o presidente do Congresso não dá ordens ao tribunal, não há, portanto, uma relação hierárquica de subordinação. Bem, o tribunal, ele atua de 3 formas, como eu falei anteriormente. Primeiro, ele faz uma análise de legalidade, de conformidade, e essa análise de legalidade, de conformidade, contábil, é a marca e o traço mais tradicional do Tribunal de Contas. Significa que, se o tribunal detectar ilegalidades, falhas de cumprimento da lei, o tribunal pode aplicar sanções aos gestores públicos, pode aplicar sanções, inclusive, àqueles que contribuem com o Estado ou que se conectam ao Estado juridicamente, empresas, associações, fundações, que de alguma forma também cuidam do dinheiro público repassado para eles. O tribunal, portanto, exerce um controle punitivo. Esse controle é feito através de um processo inspirado na ideia de devido processo legal, com contraditório, ampla defesa. Esse processo é muito parecido com o jurisdicional. Você teria que se beliscar para acreditar na quarta-feira, se estivesse presente nas nossas sessões, que você não está diante de um órgão do Poder Judiciário. Há ministros, há acórdãos, há Ministério Público, há expressões latinas a todo momento, de reverência típicas do Poder Judiciário, data vênia, etc. A nossa linguagem é jurídica, porém, nós não pertencemos ao Poder Judiciário, e isso nos dá vantagens e desvantagens. Bem, as nossas decisões não fazem coisa julgada, porque no Brasil, todos sabem, prevalece a ideia de monopólio jurisdicional. Só o Poder Judiciário fala o direito com força de coisa julgada. Alguém tem que errar ou acertar em última instância. Então, a ideia de coisa julgada, de término das lides, dos conflitos, é importante, isso cabe ao Poder Judiciário. Essa é uma desvantagem, entre aspas, do tribunal, porém ela é compensada com uma enorme vantagem. Nós não precisamos de provocação para atuar. Os órgãos do Poder Judiciário são todos inertes e só atuam quando provocados. É preciso que o Ministério Público, que o cidadão, que uma empresa ingresse no Poder Judiciário com uma ação para obter uma decisão do Poder Judiciário. O tribunal não. Ele atua de ofício, ele planeja as suas fiscalizações, as suas auditorias, ele atende a representações internas. O Ministério Público pode representar, o ministro do tribunal pode submeter ao plenário uma dada questão. Portanto, o nosso controle, o controle externo, ele é um controle planejado, diferente do Poder Judiciário, que não consegue planejar a sua ação, tendo em vista que ele é um poder inerte e, portanto, só atua provocado. Muito bem, essa moldura de Tribunal de Contas, ele nasce do mundo latino, ele vem da ideia de contencioso administrativo do mundo latino. É o que temos hoje na Espanha, Portugal, França, temos órgãos que não pertencem ao Poder Judiciário, mas que decidem conflitos, que atuam em conflitos, e essa marca, portanto, do mundo latino permanece no Brasil e é simbolicamente representada principalmente pelo Tribunal de Contas. Senhores, para além de aplicar sanções, há uma outra competência do tribunal muito mais importante, ainda no campo da legalidade, da conformidade. É, na verdade, o chamado controle objetivo, que é um controle mandamental. Diz a Constituição, artigo 71, inciso 4, que o tribunal deve expedir ordens, assinar prazo para que os órgãos atendam às suas determinações para corrigir ilegalidades. Então, se nós percebemos que uma licitação contém vícios, contém problemas de legalidade, nós podemos, obedecido o contraditório, ampla defesa, determinar que em 15 dias o INSS anule uma licitação
para aquisição de X, de contratação de serviços ou realização de obras. Essa atuação do tribunal objetiva, ela é dita objetiva porque se dá no mundo real. O que a gente quer é corrigir o mundo real quando o procedimento, o ato está eivado de ilegalidade, de desconformidades legais. Essa atuação do tribunal, ela é muito efetiva, eficaz, quando se dá de forma preventiva, né? Ou seja, quando o tribunal é capaz de, antes do leite derramado, tomar as medidas de correção de rumo, de licitações, convênios, contratos, contratos de repasse, etc. É óbvio que depois que há uma contratação, depois que a licitação termina, o contrato é assinado, a obra é executada, ou começa a ser executado, toda a atuação do tribunal começa a se tornar mais difícil, menos eficaz, porque nós já não teremos mais a liberdade para determinar o recomeço, o reinício. Nós teremos que ter todo o cuidado em avaliar se cabe a desconstituição, a anulação, porque nós temos contratos já com percentuais de execução importantes, temos que levar em conta o interesse público na área econômica, na área social, e, portanto, o tribunal perde eficiência quando ele não consegue detectar a irregularidade na fase de licitação ou de contratação direta e quando, portanto, ele atua no âmbito dos contratos administrativos. Essa atuação do tribunal, no âmbito mandamental, ela é tida hoje pelo tribunal de forma estratégica como a mais importante, muito mais do que punir. É importante punir, não há dúvida, a punição tem um efeito simbólico, ela é também preventiva em grande medida, né? Um aviso para que outros não incorram nos mesmos desvios. É esse controle objetivo de correção de rumos que deve ser priorizado pelo tribunal. E o tribunal é um órgão relativamente pequeno, senhores. Nós temos 2.700 servidores, dos quais só 1.000 atuam na área fim. Esse é um problema do tribunal. Nós temos um percentual de auditores na área fim pequeno em relação à nossa atuação global, porque nós nos dispersamos por todo o Brasil, temos secretarias de controle externo nos 26 estados. Isso significa uma dispersão de mão de obra, né? Isso tira, em alguma medida, eficácia do ponto de vista finalístico, mas a presença do tribunal em cada estado tem a sua importância. Bem, do ponto de vista estratégico, com 1.000 auditores atuando na área fim, o tribunal tem que escolher, o cobertor é curto e temos que escolher o que analisar, o que fiscalizar, e, portanto, é óbvio, nós temos programas semestrais de auditorias, planos anuais de auditoria, em que nós escolhemos as obras mais relevantes, escolhemos as ações mais importantes do tribunal, temos uma equipe que planeja isso, isso é feito de forma, inclusive, científica, mapeando o risco na administração pública, levando em conta inúmeros fatores, e, portanto, o controle objetivo preventivo não pode ser feito de forma indiscriminada, não podemos fazer isso em todas as licitações, mas em algumas, as mais relevantes, onde o risco se apresenta maior, sim, nós fazemos. E isso é feito no mundo das concessões de uma forma absoluta. Ou seja, e devo falar disso com mais detalhes daqui a pouco, a nossa opção no controle das concessões de serviço público é de realizar um controle preventivo concomitante. Nós sabemos que as concessões de serviços públicos nascem por meio de licitações. O artigo 175 da Constituição determina que as prestações, os serviços públicos sejam prestados diretamente pelo Estado ou por concessão ou permissão, sempre através de licitação. Isso significa que o acompanhamento das licitações é importantíssimo para o tribunal, para a sociedade brasileira, nesse momento, principalmente no momento atual, de escassez de recursos públicos, em que toda atuação, todo investimento em infraestrutura no Brasil deve ser feito pelos agentes privados, e, portanto, não há nenhuma dúvida
quanto à importância do controle concomitante que deve ser feito em todas as licitações de concessões de serviços públicos. Mas nós não estamos preocupados apenas com a legalidade, estrito senso, das concessões. E aqui eu começo a falar da terceira forma de controle do tribunal, que é o chamado controle operacional, o controle de gestão, o controle da governança, o controle da eficiência, da eficácia, da efetividade das ações administrativas. E, nesse caso, o tribunal não tem nenhuma preocupação com a legalidade, estrito senso. O que a gente quer é verificar se as ações governamentais estão sendo eficientes, eficazes e efetivas, e, eventualmente, auxiliar na busca dessa otimização da atuação governamental. Esse tipo de atuação, ela é traduzida no texto constitucional pela palavra operacional, chamado controle operacional da atuação operacional do controle externo. O artigo 70 e o 71 aludem a essa fiscalização operacional que deve ser feita pelo tribunal. Em última análise, significa que o tribunal deve analisar as operações feitas pelos órgãos e entidades da administração pública na busca da eficiência, da efetividade, da eficácia. Então, vejam, esse tipo de atuação, que é o que mais que aproxima o Tribunal de Contas da União com as chamadas controladorias gerais do mundo anglo-saxão, é algo muito novo para a nossa experiência fiscalizatória. Ele nasce a partir de 88, é na Constituição de 88 que é introduzida essa expressão controle operacional. Antes de 88, o Tribunal de Contas da União não exercia esse tipo de controle e passa a exercer a partir de 88. Por certo, isso exige um aprendizado pelo tribunal, exige um período de maturação, de decantação da nossa jurisprudência. E hoje nós estamos numa fase muito mais avançada nesse tipo de fiscalização, mas, por certo, ainda exigem algum tempo para que nós possamos realmente elaborar relatórios de auditoria operacional, auditorias de gestão, que possam impactar de forma decisiva, ainda de forma mais decisiva e importante, os caminhos da administração pública. Mas já temos trabalhos excelentes, são 20 anos de experiência. E o que eu queria também, já linkando essa atividade operacional do Estado com as concessões de serviços públicos, dizer que é exatamente esse tipo de controle que nós também exercemos sobre as concessões de serviços públicos, sobre os entes reguladores, sobre as concessionárias de serviços públicos, que são os parceiros privados que vão prestar serviços públicos aos consumidores, aos usuários desse serviço. Bem, então, quando nós analisamos uma concessão de serviços públicos, nós estamos preocupados com legalidade, e no mundo da legalidade atuamos com muito poder. A Constituição nos dá um ferramental, um instrumental poderoso, podemos aplicar sanções, podemos dar prazo para anulação, para correção de rumos, mas atuamos também no campo operacional, atuamos, portanto, de uma forma um pouco mais suave, um chamado soft control, ou seja, no campo das auditorias, da fiscalização operacional de gestão, a Constituição não nos deu o poder de determinar ou de punir. Apenas a nossa lei orgânica permite que o tribunal possa sugerir, recomendar a adoção de determinadas medidas, de determinadas cautelas, e essas recomendações são, em estritíssimo senso, recomendações mesmo, são sugestões que podem ser seguidas ou não. E se não forem seguidas, não ocasionarão nenhum tipo de punição ou de medida coercitiva possível de ser adotada pelo tribunal. É, portanto, um controle de colaboração em que o tribunal atua ao lado do Estado, ao lado no caso das concessões do poder concedente, tentando melhorar, otimizar todas as licitações e todo o trâmite necessário para a assinatura
de contratos de concessão. Então, voltando agora ao segundo aspecto da nossa palestra, que trata do controle das concessões dos serviços públicos pelo Tribunal de Contas da União, eu já aviso que a nossa atuação ela é híbrida. Ora, vocês vão ver notícias do jornal em que o tribunal determina a anulação de um edital ou determina a correção de determinada cláusula do contrato, do edital. Senhores, se o tribunal usa a expressão determinar de forma cogente e coercitiva, podem ter certeza, a atuação do tribunal ela é calcada na lei, na Constituição, em princípios constitucionais, e, portanto, aqui o tribunal atua de forma tradicional, com pujança, com poderes jurídicos. Mas, muitas vezes, vocês vão ver os nossos acórdãos e perceber que o tribunal não determina nada, e sim recomenda. Nesse momento das recomendações, o tribunal reconhece que a lei confere ao poder concedente, à agência reguladora, espaços discricionários para a escolha de alternativas. E o tribunal reconhece que essa zona de discricionariedade ela é insuscetível de invasão pelo tribunal. Ou seja, o tribunal não pode fazer as escolhas regulatórias que devem ser realizadas pela agência reguladora ou pelo poder concedente, há nuances em cada setor. E mais, o direito regulatório administrativo nasceu exatamente com a pretensão de dotar essas agências reguladoras de autonomia, de independência e de uma posição tal que permita que ela possa auscultar os reclames dos usuários, das concessionárias, do próprio poder concedente. E atividade regulatória exige audiências, consultas públicas, há toda uma processualística que o Tribunal de Contas da União não pode dar, ele tem o seu próprio processo, um processo, nesse caso, bastante distinto do processo regulatório. Bem, a grande verdade é que o tribunal aprendeu a fiscalizar as agências reguladoras e as concessões com as experiências concretas. Como tudo no Brasil, há um grande nível de improvisação e não fugiu a regra, o Tribunal de Contas. Nós fomos aprendendo com o processo, cometemos muitos erros, acertamos e fomos adaptando as nossas decisões a uma jurisprudência que foi sendo concebida. Aqui saúdo o grande amigo Zé Mário Miranda Ábido, ex-presidente, diretor-geral da ANEEL, pessoa a quem muito respeito e que, de certa forma, vivenciou todo esse momento de interação entre as agências reguladoras e o Tribunal de Contas na gênese da ANEEL, quando a ANEEL foi concebida, quando ainda nós tínhamos uma enorme dificuldade de divisar os marcos regulatórios e as possibilidades de controle das concessões de serviços públicos. Bem, então, o tribunal aprendeu com a sua experiência, tudo começa, sempre me lembro, em 1993, com a tentativa e a concretização da licitação para a exploração da ponte Rio-Niterói. Nós não tínhamos marco regulatório nenhum, a Lei 8.987 foi criada 2 anos depois, não tínhamos agências reguladoras. E vamos ser sinceros, quem controlou aquele contrato, quem determinou as suas cláusulas fundamentais, foi o Tribunal de Contas da União. Havia um vazio de poder evidente naquele momento, e o tribunal tomou a si a tarefa de determinar a aplicação da Lei 866. Hoje, lendo aquela decisão, o ministro Luciano Brandão, relator, a gente vê a dificuldade que o tribunal tinha de lidar com a falta, com as lacunas legais, com a falta de referenciais, falta de experiência, mas foi, sem dúvida, a primeira tentativa do Tribunal de controle de uma concessão e curiosamente, no campo rodoviário. O Tribunal percebeu que era necessário um controle concomitante e preventivo dessas concessões. Daí começaram a nascer instruções normativas do Tribunal que dividiam esse controle em 4 etapas, 5 etapas, 4 etapas. Então, há uma relação muito direta entre o poder concedente, as agências reguladoras e o Tribunal de Contas
quando da realização de licitações para concessão de serviços públicos. O nosso secretário fala da remessa das informações para o Tribunal de Contas da União. Muito provavelmente ele está falando da primeira fase em que o tribunal analisa os estudos de viabilidade técnica e econômica das concessões. Numa segunda fase, nós analisamos a licitação, o edital. Numa terceira, a condução da licitação. Numa quarta, a assinatura do contrato. E depois analisamos a execução contratual aí de uma forma um pouco menos formal. Mas essa atuação do tribunal de acompanhar as concessões para e passo, estabelecendo um mecanismo de controle concomitante, foi muito interessante, me parece, que acaba resultando num bem ao Estado, num bem para todos. Eu me lembro que, alguns anos atrás, todos falavam do chamado risco TCU. O risco TCU era e deveria ser precificado, que seria o risco da intervenção controladora do Tribunal de Contas no campo das concessões. Hoje, alguns empresários, alguns conhecidos, e conversando com as pessoas do setor, há uma percepção de que, em grande medida, a atuação do tribunal dá segurança jurídica e econômica também aos parceiros privados, ou seja, a verificação pelo TCU da adequação, do estudo de viabilidade técnica e econômica, do edital, da licitação, dá segurança jurídica, econômica, aos parceiros privados para que eles possam participar das licitações, ter, portanto, uma segurança para investir recursos de grande vulto por um tempo bastante longo. É óbvio que o TCU, a atuação do tribunal, ela passou por ciclos. Esses ciclos são percebidos pelo setor privado de uma forma diferenciada. Imagino que, no início da atuação do tribunal, as nossas decisões deveriam assustar a todos, e, olhando hoje o passado e olhando as nossas decisões, elas me assustam também, e isso se dava exatamente pelo vazio de poder, pelo vazio que não era ocupado pelas agências reguladoras. As primeiras concessões foram feitas sem agências reguladoras, sem leis. Quando elas nasceram, em 96, e daí começaram a nascer, elas nasceram fracas, desestruturadas, com enormes dificuldades, e muitos diretores gerais de agência foram ao meu gabinete e diziam com toda a clareza que não tinham a menor condição de decidir aquele assunto, às vezes porque não tinham poder político ou porque não tinham conhecimento, equipes suficientes para tangenciar aqueles assuntos. A Anatel tinha uma enorme dificuldade para analisar a parte econômico-financeira dos contratos. E, portanto, o que aconteceu foi que o tribunal, onde há vazio de poder, onde há falta de espaços, lacunas, obviamente é uma invasão pelo órgão que está mais afeito, que tem mais condições de fazê-lo. É por isso que o tribunal, naquela origem da sua atuação controladora das concessões, realmente interviu, atuou de forma interventiva, muitas vezes decidindo pelas empresas, pelas agências reguladoras, ocupando os espaços das agências reguladoras. Eu não posso esquecer, Zé Mário, que foi o diretor-geral da ANEEL, Zé Mário, que pela primeira vez fez uma sustentação oral no âmbito do Tribunal de Contas, dizendo que, olha, as competências da agência reguladora da ANEEL, e ele podia falar pela ANEEL, deveriam ser exercidas pela ANEEL e não pelo TCU. Eu nunca tinha visto alguém de agência reguladora falar isso no Tribunal de Contas, mas a tese foi vitoriosa. O tribunal reconheceu que, naquele caso específico, competia a ANEEL decidir e não ao tribunal, e mais, aquele foi um leading case que forjou uma percepção de que o tribunal deve exercer um chamado controle de segunda ordem, controle de segundo grau, ou seja, nós devemos controlar a agência, mas não devemos usurpar o papel das agências no âmbito originário, no âmbito regulatório originário. Então, a zona de discricionariedade das agências deve ser reservada às próprias agências, e só através dessa decisão, dessa visão, é possível forjar agências mais autônomas, independentes, com capacitação, com qualificação para agir.
Bem, surgem então decisões do tribunal que ao longo do tempo vão respeitando essa visão. Nós, no Tribunal de Contas da União, nos preparamos para controlar concessões de serviços públicos, também em parcerias público-privadas. Nós adaptamos o tribunal a essa realidade. Eu fui presidente do tribunal em 2011, 2012, nós tínhamos apenas uma secretaria que fiscalizava as concessões, nós criamos mais uma secretaria e mais outras duas que fiscalizam obras. Hoje nós temos no tribunal 6 CEINFRAs, secretarias de infraestrutura, que analisam obras públicas e concessões de serviços públicos. São 120 engenheiros, meio engenheiros advogados, quase todos os nossos engenheiros são instados ou incentivados a fazer direito. É uma espécie a fiscalização ela é mais tênue no campo das concessões, porque, vejam, o concessionário, em regra, é um agente privado, pode haver até parceria com empresas públicas, sociedades de economia mista, portanto, ele, quando contrata os seus fornecedores, execução de obras, o faz por meio de contratos privados. Então, não compete ao tribunal, de acordo com a nossa jurisprudência, a leitura que nós fazemos do ordenamento, fiscalizar os contratos de concessionárias privadas com seus fornecedores. O que nós queremos é que as obras sejam realizadas dentro da qualidade adequada e que as tarifas cobradas sejam as módicas e que decorram dos contratos, das revisões tarifárias, na forma da lei e da Constituição. Então, vocês não vão ver jamais uma concessionária sendo auditada pelo tribunal nos seus contratos privados. Isso é risco da concessionária, ela pode ser eficiente, fazer excelentes contratos, ser menos eficiente, ela não precisa licitar, claro que não, mas, sem dúvida, o tribunal vem se preparando no campo das concessões para fiscalizar a qualidade das obras públicas. E aí sim, nós podemos e devemos, e contamos com a colaboração dos senhores, devemos informar a sociedade e perceber se aquilo que está previsto no caderno de encargos do contrato de concessões vem sendo realizado dentro das especificações estabelecidas. O tribunal também controla as chamadas parcerias público-privadas. Essas são formas de concessões diferenciadas. Lamentavelmente, as concessões público-privadas ainda não pegaram na esfera federal, não são utilizadas. Há um único exemplo, depois de tantos anos. Mas na parceria público-privada, geralmente o empreendimento não é autossustentável. O parceiro privado não poderia amortizar e remunerar seu capital por meio da cobrança de tarifas. Daí nasce, na contratação, na concessão patrocinada, a chamada contraprestação pecuniária, que é paga pelo Estado e que permite, portanto, junto com a tarifa,
permite ao parceiro privado remunerar e amortizar o seu capital. A lei das PPPs sofreu alterações importantes, o Estado pode aportar recursos, ela se tornou mais complexa, vem principalmente para viabilizar as parcerias público-privadas estaduais vinculadas à construção das arenas esportivas para a Copa do Mundo. Foi uma experiência meio traumática, o Tribunal de Contas da União não se imiscui na esfera estadual, mas nós fornecemos técnicos, auxiliamos para a Copa do Mundo o controle dessas PPPs e tivemos, com certeza, a impressão de que o modelo de PPP ainda não está totalmente firmado no Brasil. Há muitas dúvidas e muitos problemas que talvez nós não possamos tratar aqui. Bem, essas são, e além das concessões patrocinadas, existe um modelo, uma espécie de coringa chamada concessão administrativa, que permite que quase toda a prestação de serviço de particulares possa ser tido como uma concessão, uma PPP, e dando, portanto, ao Estado uma flexibilidade extraordinária. Isso vem sendo usado maravilhosamente por alguns estados brasileiros, como Rio de Janeiro, que tem PPPs que estão, na verdade, revolucionando a ideia de PPP no Brasil, como no Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, Porto Maravilha, né? E a forma pela qual o prefeito vem conseguindo lidar, numa época de crise, e tocar obras de grande vulto, principalmente usando de forma inteligente a ideia de PPP. Eu queria falar de alguns exemplos de atuação do tribunal no campo das concessões. Então, para que vocês percebam como nós atuamos. Então, no campo, por exemplo, dos serviços aeroportuários, nós começamos a analisar, a nossa experiência foi o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Era uma concessão que a licitação tinha como critério a maior outorga, o maior de outorga para a exploração aeroportuária, né, desse aeroporto. E a atuação do tribunal fez com que o valor mínimo da outorga subisse de 3,7 para 51,7 milhões. Isso decorreu da análise do primeiro estágio, onde nós analisamos o estudo de viabilidade técnica e econômica. Fizemos inúmeras recomendações técnicas que não vêm ao caso, mas no âmbito da outorga chegamos a 51,7 milhões. Agora, quem decide o valor da outorga, quem analisa as receitas e despesas e quem verifica as suas taxas de retorno, de lucratividade, são as empresas, e o valor vencedor da licitação foi de 170 milhões, portanto, mais de 3 vezes o valor mínimo fixado no edital. Então, vejam, por melhores que sejam os estudos de viabilidade técnica e econômica feitos pelos estados, por mais adequadas que sejam as taxas internas de retorno dos projetos, o que importa é o mercado, a capacidade que os senhores têm de analisar aquela atividade econômica, aquela oportunidade econômica, e os senhores têm as cartas na manga, a sua lucratividade desejada, a produtividade que podem impor a um determinado projeto econômico e, portanto, a formatação dos preços decorre do setor privado. Isso ficou muito claro quando houve a licitação de Guarulhos, Viracopos e Brasília, exploração aeroportuária. O governo o critério era maior outorga, e os valores mínimos tidos pelo governo como corretos seriam 2,3 bilhões Guarulhos, 436 milhões Viracopos, Brasília 75 milhões. O TCU reviu o estudo de viabilidade técnica e econômica e recomendou ao governo que alterasse esses números para 3,4 bilhões Guarulhos, 1,47 bilhões Viracopos, 3 vezes, e 582 milhões Brasílias. Aqui nós temos 8 vezes mais do que o governo tinha calculado. O mercado, naquela época, foi avassalador e os ágios foram extraordinários, né? Guarulhos foi licitado com 16,2 bilhões, ágio de 373%. Viracopos, 3,8 bilhões, 160% de ágio. Brasília, 4,5 bilhões, 673%.
de ágio. Então, óbvio, reconhecemos que os estudos foram adequadamente feitos, usaram critérios, parâmetros adequados, mas reparem, o mercado é o mercado, nada substitui o mercado na avaliação da atratividade do empreendimento. Então, é sempre importante dizer que todos esses estudos servem para dar segurança jurídica, segurança econômica aos investidores, à sociedade. É importante ter esses valores mínimos fixados. Nem sempre o mercado está tão atrativo. Nós estamos hoje passando por uma crise evidente, de certa forma, em alguns setores nós vamos ter uma retração natural do mercado. Tivemos algumas licitações para a área de transmissão de energia elétrica com licitações desertas, o que é muito raro. A transmissão é um porto seguro, né, de investimento, é uma das 3 alternativas de geração, distribuição e transmissão. A transmissão é, com certeza, a mais segura, mas mesmo assim, algumas licitações quedaram desertas, apontando para o setor elétrico um momento de reflexão e de análise, necessidade de análises importantes. Nós temos outros exemplos de atuação do tribunal, como no campo da telefonia. Fizemos análise da exploração de serviços de telefonia e também banda larga 4G. Foi uma tentativa do governo de licitar radiofrequência, a autorização de radiofrequências na faixa de 2,5 GHz. O tribunal atuou, passou novamente, o critério era maior outorga, nós passamos de 3,4 bi, nós passamos para 3,9 bi, o valor total mínimo para outorga. Reparem, apenas 54 lotes foram vendidos, com um deságio de 31,3%, permitiu ao governo arrecadar quase 3 bilhões de reais. Temos experiência do data center, que foi a única experiência federal bem-sucedida de PPP, e, portanto, senhores, eu poderia aqui falar de muitas outras decisões do tribunal importantes, mas nessa parte final da minha palestra, eu gostaria de falar do setor rodoviário. Óbvio que eu não sou expert no setor rodoviário, tive que estudar um pouquinho para não passar muita vergonha aqui na frente dos senhores, que com certeza conhecem os números muito mais do que eu, mas me impressionou muito, e aí peço ao Guilherme para passar, vamos à primeira figura, isso. Me impressionou muito, no campo das rodovias federais, a pequena expansão da nossa malha rodoviária federal de 99 a 2013. Eu percebi que apenas no campo federal havia 70, nós passamos de 70 mil quilômetros, né, de 99 para 78 mil quilômetros em 2013, o que significa um aumento percentual de 10,22% apenas na malha rodoviária federal. É claro que, analisando internamente os números, você vê uma evolução das rodovias pavimentadas maior, se não me engano, 15%, e uma retração das rodovias não pavimentadas. De qualquer forma, me impressionou ainda o baixo crescimento da malha rodoviária federal nesse período de 14 anos. Temos alguns outros números que me permitiram apenas... Volta a essa tabela. Esse aqui é o número que mostra as 3 etapas de concessões de rodoviárias feitas pelo governo federal, o que mostra que 12,8% da malha federal, apenas 12,8% da malha federal é concedida. Isso significa que a participação ainda das concessões no âmbito federal ainda é relativamente pequena, com enorme possibilidade de expansão. Não fui fazer uma análise da esfera estadual, municipal, a importantes rodovias estaduais, mas, sem dúvida, a malha federal ela é a mais nobre e, sem dúvida, já deve refletir, de alguma medida, o modelo universal. Passo a outra tabela, por favor. Do ponto de vista das rodovias pavimentadas, as rodovias concedidas totalizam 15,2%. Então, a contribuição é um pouco maior das concessões quando analisada apenas o universo da malha federal pavimentada, mas ainda
a minha percepção é de que isso é relativamente pequeno. Agora, tenho certeza que os senhores sabem números de outros países, eles devem ser bem mais expressivos do que esse. Sabendo da importância da malha rodoviária para a economia brasileira, a nossa matriz de transportes é toda dependente de rodovias, né? E, portanto, me parece ainda restar um campo extraordinário para a expansão das concessões no campo rodoviário. Passe para essa tabela. Aqui é uma tabela feita que analisa as 3 etapas de concessões que foram feitas pelo setor público federal. Nós percebemos um aumento do tamanho médio dos lotes rodoviários, que passa de 260 para 764 quilômetros. As necessidades de investimentos começam a aumentar, o que significa que foi licitado, o filé mignon foi licitado inicialmente, por certo, as rodovias que estão sendo licitadas já são rodovias que necessitam de investimentos de maior porte. Analisamos a TIR dos projetos, elas eram, como disse o nosso secretário, bastante elevadas na origem, 96, 97, foram reduzidas em 2012, 2013 e, como disse também o nosso secretário, hoje se situa em 9,2%. Essa é, obviamente, a TIR do projeto, dos estudos que são feitos no âmbito governamental. Isso se reflete nos pedágios. Os pedágios, eles eram relativamente altos, oscilavam dentro de patamares elevados, até 12,2, depois 4,50, 4,90 e nessa rodovia do Infrango, a informação que temos é que o pedágio poderia atingir até 14,60, o que significa que o aumento do risco, de alguma forma, está impactando também. Isso, obviamente, essa análise não é simplória, não pode ser simplória assim, mas algum efeito já é captado, derivado do risco, dos investimentos no Brasil, em face da nossa situação. Eu pedi também para o Guilherme, meu assessor, fazer uma pesquisa acerca da percepção que os transportadores têm acerca da qualidade Posso ver de novo aqui? Quanto tempo falta? Da qualidade das rodovias federais. E aludo, portanto, a um estudo de 2014 da CNT, Confederação Nacional dos Transportes. Os senhores devem conhecer isso melhor do que eu, mas a pavimentação, 57% consideram a pavimentação ótima ou boa, a geometria da via, apenas 24%, é o azul, né? Consideram boa ou ótima a geometria da via, e no que diz respeito à sinalização, apenas 41% consideram boa ou ótima a sinalização. Isso envolve, sem dúvida, rodovias concedidas e rodovias não concedidas. Então, nós temos que a geometria da via ela é percebida como ruim, de uma forma geral, por esse estudo, a sinalização regular e a pavimentação aceitável. Óbvio que essa é uma percepção extraída desse trabalho da CNT, e aí eu pedi também que fizessem uma análise comparativa entre as rodovias concedidas, e aí estaduais, municipais e federais, e as rodovias públicas. E aí dá para ver a diferença, né, da qualidade das rodovias. De uma forma geral, nós tivemos ótimo ou bom, algo como 73% das rodovias concedidas, enquanto que 28% apenas consideram bom, boa ou ótima, de uma forma geral, as rodovias. Isso pode passar rapidamente, isso é analisado também no campo do orçamento, do pavimentação, também na sinalização e da geometria da via, o que mostra algo que é perceptível a todo aquele que anda de carro pelas estradas brasileiras. A qualidade das rodovias concedidas é muito superior à qualidade das rodovias públicas. O Tribunal de Contas da União, ele, como eu disse, ele tem uma coordenação de infraestrutura e que vem estabelecendo os desafios a serem enfrentados pelo setor. Esses desafios são desafios compartilhados, nós teremos que nos qualificar para
fiscalizar adequadamente a duplicação de trechos, assegurar condições permanentes de trafegabilidade, aperfeiçoar o modelo de contratação de obras públicas, melhorar os projetos e a fiscalização de empreendimentos. Senhores, eu gostaria de mostrar também poucos exemplos da atuação do tribunal no âmbito, e aí não há mais necessidade das transparências. Eu gostaria de mostrar alguns exemplos da atuação do tribunal no campo do controle das concessões rodoviárias. A primeira foi muito conhecida, foi a análise da possibilidade da instalação de uma cabine de bloqueio na antiga concessionária Nova Dutra. Essa foi uma questão que tramitou pelo tribunal e que, basicamente, exigiu do tribunal um conhecimento profundo do contrato de concessão. Foi a primeira vez que nós nos debruçamos acerca das concessões rodoviárias. A questão derivava de uma fuga de tráfego que estava havendo, que para a concessionária era um fato imprevisível, que exigia um reequilíbrio econômico, financeiro, um aumento da tarifa ou uma instalação alternativa de uma cabine de bloqueio. O tribunal, depois de analisar, e esse é um tema muito complexo, disse que essa cabine não estava prevista nas concessões e determinou que esse era um risco a ser assumido pela concessionária. É óbvio que quando toda concessão deve estabelecer os riscos do poder concedente e da concessionária. Aquela era uma primeira concessão ainda embrionária, isso não era muito claro, e, portanto, havia uma dúvida relevante acerca da assunção do risco decorrente da queda da receita tarifária em razão da fuga de tráfego da BR-116. Afinal, o tribunal decidiu que essa cabine de bloqueio não poderia ser implantada e determinou, se não me engano, a NTT, ao DNR, ainda à época o DNR, que ele deveria revogar a autorização para a instalação da cabine de bloqueio. Uma outra decisão interessante decorreu de uma representação do deputado Sérgio Miranda, que dizia que as tarifas incorporavam uma alíquota de 5% do imposto sobre serviços de qualquer natureza, e que, afinal, as concessionárias não repassavam esses valores para os municípios e, em alguns casos, nem leis municipais haviam instaurando ou criando esse tipo de imposto, ou determinando a sua alíquota. O tribunal, naquele processo, ele assinou o prazo, determinou que isso era uma ilegalidade e assinou o prazo para que houvesse uma regularização. De que forma? A receita auferida pela concessionária deveria ser utilizada para encargos não previstos, melhorias não previstas no caderno de encargos daquele contrato. Aquela foi uma decisão que permitiu, então, que aqueles recursos pudessem ser utilizados de uma forma interessante para todos, para o usuário e dentro, por certo, da lei. Senão haveria um enriquecimento sem causa das concessionárias. Outro exemplo do Tribunal de Contas, da atuação do Tribunal de Contas, foi em relação às receitas alternativas que eram cobradas pelos concessionários, como para passagens de fibras óticas, né? E essas receitas alternativas não previstas no contrato, na verdade, surgiram de forma superveniente, elas não influenciavam a modicidade tarifária. Uma parte dessas receitas não servia para a redução das tarifas. Essa foi uma questão analisada pelo ministro Marcos Vilaça, aludiu à possibilidade de uso da chamada teoria da imprevisão em favor do Estado ou dos usuários do serviço público, e a decisão do tribunal foi de que se estabelecesse ao poder concedente, à agência reguladora, que estabelecesse uma regra para que essas receitas alternativas, ou uma parte delas, pudesse ser utilizada para a redução das tarifas. Senhores, há muitas outras decisões do tribunal, óbvio que nós temos erros e acertos ao longo de toda a nossa atuação. Por certo,
Eu entendo que é importantíssimo que as concessionárias sejam representadas no Tribunal de Contas da União, conversem com as nossas equipes técnicas, conversem com os ministros, em particular com os ministros relatores. É preciso que os senhores tenham a exata noção de que nós não somos especialistas no setor, temos alguns técnicos abnegados, mas são sempre em número reduzido, e que precisam beber da fonte, conhecer o outro lado da moeda, para que nós possamos tomar decisões adequadas, respeitando os interesses de todas as partes envolvidas e respeitando também a discricionariedade das agências reguladoras. Bem, é óbvio que nós estamos vivenciando, e para terminar, uma quadra muito difícil. Nós temos problemas fiscais extraordinários, não sabemos como cortar as nossas despesas. Imagino que o ministro Nelson Barbosa não compareceu porque exatamente está debruçado nessa questão. Isso significa que não há recursos públicos disponíveis na quantidade suficiente para investimentos em infraestrutura. Não há como imaginar o Brasil sem investimentos em infraestrutura. É preciso, portanto, contar com a colaboração do capital privado, da capacidade privada, da eficiência privada. É preciso criar um clima de colaboração e de confiança mútua maior, ainda mais nesse período de crise, de vacas magras. E, de alguma medida, o TCU pode também contribuir com isso. E eu digo que o tribunal ele tem exata percepção da quadra que atravessamos. E eu cito, para finalizar mesmo, a decisão da última quarta-feira, quando o ministro Zé Múcio, apoiado por todos os ministros, reconheceu que era impossível exigir que se realizassem licitações para as concessões de serviço de distribuição de energia elétrica. Simplesmente os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica grande parte deles estava vencendo até 2015, alguns vão vencer em 2020, mas estávamos falando de um setor que está numa situação de precariedade enorme, uma precariedade tanto econômico-financeira como também de qualificação técnica. O serviço prestado, em regra, é deficiente, e, muito provavelmente, se o tribunal determinasse a aplicação ortodoxa do direito, a realização de licitação para as empresas, para essas áreas de distribuição de energia elétrica, nós teríamos o caminho para o caos. As chances de sucesso eram tendentes a zero, se não eram zero, e o que o tribunal, interpretando o direito, flexibilizando o direito, é claro que a Constituição determina que haja licitação, mas o contrato de concessão é um contrato que tem como característica fundamental a possibilidade do Estado rever o objeto, alterar o objeto concedido a todo momento, desde que confira ao concessionário o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, o tribunal entendeu que sim, era possível, era legal a renovação dos contratos de concessão, mas mais do que todo o juridiquês que eu seja capaz de explicar aos senhores, o que o tribunal percebeu é que não havia outro caminho. Era isso ou caos absoluto. E não há direito sem o mundo real. O direito não é um conjunto de normas abstratas que construam uma ciência apenas etérea. O direito regula a vida humana em sociedade e regula o mundo real. Foi um momento muito importante do tribunal. Óbvio que podem existir críticas, nada é perfeito, mas mostra que o tribunal tem a exata noção da sua atuação, da importância, da repercussão das suas decisões no campo dos investimentos da infraestrutura brasileira. Eu termino agradecendo de novo essa possibilidade de falar aos senhores. Isso não é muito comum. Acho ainda o empresariado brasileiro um pouco tímido em relação ao Tribunal de Contas e, de certo, gostaria de contribuir para que essa timidez fosse superada, vencida, para que os senhores nos visitassem. Eu diria, se os senhores não nos visitarem, nós não vamos conhecer as suas necessidades, e é importante que isso seja feito com toda a transparência, olhando os interesses privados que
em grande medida, permitem também que o interesse público possa ser alcançado. Sem parceria público-privada, lato sensu, o Brasil, obviamente, não vai se desenvolver. Muito obrigado pela atenção e espero estar presente em outras ocasiões. Muito obrigado, senhor ministro. Eu gostaria primeiro lhe agradecer pela brilhante conferência. Não? Tivemos tanto uma lição de história e de direito, quanto também um esclarecimento dessa fronteira entre o TCU e a NTT. E o senhor foi muito transparente, muito claro, apontando que o TCU tem que fiscalizar, mas não tem que usurpar esse papel que tem a NTT. Não? Então, agradecemos essa transparência. E vamos pegar também esse gancho também do senhor para visitar o TCU, vamos perder essa timidez e tenha certeza que o setor inteiro vai estar já fazendo fila para marcar reunião com a NTT. Realmente o setor está bem comprometido com a infraestrutura, como nós já comentamos. Não? Agora vamos ter uns 10, 15 minutos para perguntas também da audiência. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, também um pouco com esse gancho final. Hoje de manhã foi comentado o setor de concessões rodoviárias tem previsto investir nos contratos existentes 55 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Isso, para situar esses 55 bilhões de reais, 1% do PIB. E o PIL que foi comentado também pelo senhor Maurício Muniz, 298 bilhões de reais do PIB, 66 bilhões são de rodovias, mas destes 66 tem 15 bilhões de reais, são novos investimentos em concessões já existentes, novos encargos em concessões que hoje já existem. Então, o governo também, e assim também estamos entendendo os concessionários, esses novos encargos tem uma das vantagens de poder fazer obra rapidamente, uma obra também melhorias de segurança, melhorias também que vai melhorar a qualidade e a fluidez de tráfego. O senhor também me apontou geometria, algumas das obras em melhoria da geometria também das rodovias. E então são acordos que têm que chegar aos concessionários, com preços também à obra de mercado, taxa de retorno de mercado, mas para preservar esse equilíbrio econômico-financeiro das concessões, isso vai supor uma compensação, seja em aumento de tarifas, seja aumento de prazo, subsídio, mas sempre para preservar o equilíbrio econômico. Eu gostaria também de conhecer a opinião também do senhor ministro, do TCU, desse tipo de investimento ou de encargo adicional e aditivo nas concessionárias existentes. Bem, agradeço a pergunta. O contrato de concessão ele se distingue do contrato administrativo de obras, serviços e compras por um aspecto fundamental. Não há uma limitação na Lei 8.987 acerca do nível de alteração do objeto contratual possível de ser realizado num contrato de concessão. Nós sabemos que na Lei 866, em todos os outros regimes, existe um limite para alteração unilateral dos contratos normais de obras, serviços e compras de 25% do valor inicial atualizado do contrato. Nas concessões isso não existe. E a lógica é muito tradicional, é de que o Estado tem um poder extraordinário para alterar o objeto do contrato para adequá-lo ao interesse público, visando o atingimento do interesse público. É claro que, em contrapartida, o concessionário tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Esses são os dois pilares dos contratos de concessão. Então, é óbvio que eu precisaria analisar caso a caso, ver que tipo de encargos são esses, se nós não estamos falando de uma rodovia paralela, mas se são, na verdade, obras vinculadas a uma rodovia pré-existente, sem dúvida devem ser tidos num primeiro momento como encargos possíveis de serem realizados e, em contrapartida, teríamos que ter um aumento do pedágio, uma revisão do pedágio, ou o tribunal aceita isso é uma das técnicas muito utilizadas nos contratos de concessão para não aumentar tarifas, a prorrogação dos contratos de concessão. E entendo que isso não é, de nenhuma forma, claro que vai depender do caso concreto, uma violação à regra constitucional
que exigem a licitação como pressuposto para novas concessões. Eu acho que há uma distinção muito grande entre nova concessão e uma alteração do objeto de concessão antiga. Então, é preciso uma discussão entre governo e concessionário para que essa alteração se dê, e me parece perfeitamente factível, não há dúvidas que esse é o caminho para a melhoria das rodovias já existentes. Por certo, os primeiros contratos de concessão eram deficientes, eu não os conheço em detalhes, mas eu não posso imaginar que depois de alguns anos os contratos não tenham melhorado, os índices de qualidade não tenham se tornado mais sofisticados. Então, óbvio que algumas melhorias nesses contratos são muito bem-vindas e são, obviamente, expectadas pelo concessionário e, sem dúvida, pela sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor ministro. Não sei se no público temos alguma pergunta. Vamos ter possibilidade de fazer até 2 perguntas. Se tem... Muito boa tarde a todos. José Mário Ábido, da AEA, Ábido Heller e Associados Consultoria. Primeiro, gostaria de parabenizar o ilustre ministro Benjamin Ziller pela beleza e admirável abertura ao diálogo. Raramente se vê uma instituição pública do porte do TCU se colocar com essa disposição e franqueza e sinceridade de abertura ao diálogo. E o conhecendo, a gente não só respeita, como estima nessa postura, porque ela é em prol do interesse público. E com a humildade que foi colocada pelo ministro, sendo tão competente, tão capaz como é, e tendo uma equipe, onde eu conheço bem aqui o doutor Guilherme, tão bem preparada como é o TCU. Então, parabenizo essa abertura, inclusive a boa disposição de estar aqui com essa abertura do dia de hoje e colocando todo o TCU. Parabéns, ministro. E, não me alongando, mas aproveitando para uma pergunta. A gente, da sociedade, a gente se apercebe, e do setor de infraestrutura, o quanto o TCU tem se empenhado e primado pela segurança jurídica dos contratos, inclusive, e em particular, sobre os contratos de concessão, o que é, de novo, admirável. Isso serve ao interesse público e serve ao país. Senão, como virão os investidores privados? Não virão. E o país precisa muito disso. Nessa trilha, a questão seria a seguinte, ilustre ministro Benjamin Ziller: se há algum programa de cooperação entre o TCU e os tribunais de conta estadual, sobretudo para o tratamento, a melhor compreensão, a melhor sustentação dessa tese da segurança jurídica dos contratos. E isso não seria uma tese teórica, porque na vida real, inclusive no campo das rodovias, já foi enfrentado desafio enorme, gigantesco, onde, com a atuação de algum órgão estadual, inclusive Tribunal de Contas Estadual, se caminhou pela linha da anulação do contrato de concessão no campo das rodovias. Isso, certamente, causa preocupação enorme nos investidores, sobretudo os investidores privados, que o país tanto precisa, e a segurança jurídica do contrato. Se há ou se poderia haver algum trabalho nessa direção, com uma contribuição, mais uma contribuição, portanto, do TCU no interesse público. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço, Zé Mário. Vocês devem descontar as palavras do amigo. Com certeza isso deriva da amizade que temos. Ainda quando eu era engenheiro, trabalhava junto à Eletronorte, Zé Mário era da Eletronorte. Mas agradeço muito, muito agradecido mesmo as palavras do amigo. Zé Mário, o modelo federal brasileiro é muito complexo. Nós temos uma federação sui generis. E, no âmbito dos tribunais de contas, essa dificuldade também é uma marca. Nós temos 33 tribunais de contas e esses tribunais de contas não têm uma vinculação, uma articulação entre si. Nós não formamos realmente um sistema tribunal de contas. A nossa moldura é a constitucional, a Constituição define as competências,
a organização do Tribunal de Contas da União e determina que os tribunais de contas estaduais devam seguir aquela moldura. Mas você tem processos, competências, especificidades em cada um dos tribunais de contas. Há um enorme esforço da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, chamada TRICON, de uniformizar as nossas organizações e a nossa processualística, o nosso processo. Alguns projetos de lei, até PECs, que tramitam no Congresso Nacional, que buscam dotar o sistema Tribunal de Contas de uma certa harmonia, de um certo paradigma mais sólido. Então, eu entendo perfeitamente possível e compreendo que outros tribunais de contas têm uma jurisprudência distinta da nossa e não há como apelar ao Tribunal de Contas da União para rever uma decisão de um Tribunal de Contas estadual. Nesse campo das concessões em particular, eu imagino que o tribunal esteja muito à frente dos outros tribunais de contas estaduais. E falo isso não com orgulho, até, de certa forma, com algum nível de preocupação. E por que eu digo isso? Porque, na época da Copa do Mundo, eu falei das PPPs, que são concessões administrativas, concessões patrocinadas, perdão, que foram assinadas por alguns estados, e os tribunais de contas estaduais não tinham realmente expertise para controlar, para entender aquelas PPPs, e o Tribunal de Contas mandou técnicos, fizemos grupos de trabalho, porque a Copa do Mundo se avizinhava e não havia como deixar de analisar, e nós percebemos que há um déficit ainda muito grande nessa área de concessões em grande parte dos tribunais de contas estaduais. Com certeza, há esforços no sentido de melhorar, de reforçar essas equipes, mas na verdade, um problema muito maior, é um problema de criar um sistema Tribunal de Contas. Então, eu apenas chamo a atenção dos senhores de que há no Congresso Nacional um projeto de lei que cria a Lei Processual Nacional dos Tribunais de Contas e uma lei de organização dos Tribunais de Contas, também nacional. Isso porque alguns tribunais de contas não têm Ministério Público, não têm auditores, ministros substitutos, têm leis orgânicas muito defasadas do texto constitucional. É uma luta muito maior. O déficit não é só nessa área, mas é também nessa área. Então, é uma luta que nós travamos há muito tempo, é uma luta contínua, né? Eu sou membro da TRICON, atuo sempre nesse sentido. E se vocês, em alguma dificuldade maior, o que eu possa me colocar à disposição para intermediar algum tipo de ligação, de interlocução com a TRICON, com o presidente Valdeci Pascoal, que é um técnico extraordinário, presidente do Tribunal de Contas lá de Pernambuco, e que, com certeza, terá mais condições que eu para falar desses esforços entre os demais tribunais de contas de melhoria dos seus serviços controladores. Obrigado. Temos mais uma pergunta lá no final. Não? Eu subscrevo também as palavras do José Mário de agradecimento também. Boa tarde a todos. Meu nome é Josi Soares, sou diretor de Transportes e Rodovias da Agência de Regulação do Estado de Mato Grosso. Quero parabenizar também Sua Excelência, o senhor ministro, e fazer duas perguntas rápidas. A primeira é se a possibilidade desses aditivos para os contratos de concessão de rodovias, enfim, de concessão em geral, gostaria de estender, de serviço público, também seria para reduzir parte do objeto, ao invés de nós ampliarmos para reduzir? Seria a primeira pergunta. E a segunda seria, alguns lugares, alguns estados, alguns entes da federação, eu tenho percebido que há prorrogações, aditivos ou prorrogações autorizadas até em lei, ao meu ver, esdrúxulamente, permitindo prorrogações de contratos já vencidos. Então, gostaria de saber se já há alguma casuística nesse sentido no tribunal e qual a visão que a gente teria a respeito disso do ponto de vista do Tribunal de Contas da União. Muito obrigado. Bem, agradeço a pergunta. Em primeiro lugar, a resposta é positiva. Sim, nos contratos de administrativos tradicionais, regidos pela 866, pelo RDC, o limite de alteração unilateral dos contratos é de 25% para mais ou para menos.
adições do objeto contratual e supressões do objeto contratual. É óbvio que isso se dá de acordo com o interesse público. É o interesse público que dita essa alteração, por isso ela é unilateral. É um direito potestativo do Estado, é uma potestade do Estado, e o particular se submete a essa potestade. O que ele tem a seu favor é o direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato. Então, a equação entre encargos e pagamentos, essa equação, essa paridade deve ser mantida em cada caso concreto em função das necessidades de alteração do objeto do Estado. Eu tenho que reconhecer que isso não é muito comum, supressão de objetos em concessões de serviço público, porque nós estamos falando de contratos que são casamentos de longo prazo. Os contratos administrativos, eles são, em regra, de curto prazo, a vigência deles se dá até ao término da vigência dos créditos orçamentários, enquanto que contratos de concessão são de 20, 25, 30 anos, 35 anos. Isso, a lógica das concessões é bastante distinta da lógica dos contratos da 866. Os prazos longos se justificam exatamente para viabilizar a modicidade tarifária, para que possa haver a diluição da amortização e da remuneração num prazo maior, portanto, as tarifas tenderão a ser menores. Bem, essa questão da prorrogação de contratos já vencidos, ela é muito difícil, sem dúvida. Isso foi exatamente debatido pelo Tribunal de Contas na última sessão, quando nós estávamos analisando a prorrogação dos contratos das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Havia uma lei que permitia essa prorrogação. Essa lei poderia ter sua constitucionalidade discutida, né, já que a Constituição fala, no artigo 175, que as concessões e permissões devem ser realizadas sempre através de licitação. Só que esse sempre jurídico, o sempre deve ser sempre relativizado. Não há nada absoluto no direito. Os bens jurídicos, eles devem ser tutelados de forma harmônica, deve-se buscar sempre a melhor solução jurídica para o caso concreto. Reparem que esses contratos antigos, eles não foram licitados porque alguns nascem até de outorga legal, porque algumas empresas distribuidoras de energia elétrica são ainda estatais, e naquela época elas recebiam da lei a concessão, a outorga para a prestação de serviço público. E os novos contratos, com certeza, pós 88, devem ser todos licitados originariamente. Só que eu disse, a lógica das concessões pressupõe que o Estado possa sempre alterar o objeto buscando o interesse público. Essa alteração do objeto permite, em alguns casos, que você amplie o caderno de encargos da concessionária e para que não tenha como consequência o aumento tarifário, o aumento da tarifa, o aumento do pedágio, no caso dos senhores, você prorrogue a concessão ou permita a prorrogação da concessão. Eu diria que cada caso é um caso, nós teríamos que analisar em cada situação se a prorrogação está dentro das regras jurídicas, se ela é justificável, mas eu entendo sempre como uma possibilidade. É muitas vezes altamente contraproducente você determinar a relicitação do objeto que está parcialmente executado, como uma rodovia. Imaginem uma licitação associada a encargos adicionais atinentes a uma dada rodovia. Do ponto de vista prático e econômico, essa decisão ela pode ser extremamente, como eu falei, contraproducente. Então, é preciso analisar caso a caso. As prorrogações são possíveis, elas precisam se justificar no mundo real, elas precisam se colocar como uma possibilidade, devem ter a lei como uma referência, a possibilidade de prorrogação deve estar acobertada em lei, e óbvio que o artigo 175 da Constituição não pode ser tido como uma verdade absoluta, uma verdade revelada divina, ou seja, o sempre, o todo, todos esses advérbios, quando aplicados no direito, eles devem ser sempre relativizados, tá certo? Analisados de acordo com a realidade, estabelecendo uma exegese, uma interpretação que leve em consideração a literalidade da norma, mas também o mundo real, as consequências da sua aplicação no mundo real. Muito obrigado.
a matéria é realmente muito interesse, mas infelizmente o tempo acabou. Não vamos ter tempo para mais perguntas. Só mais uma vez, senhor ministro, agradecer a sua participação, que foi realmente muito útil e construtiva para todos. Então, mais uma vez, muito obrigado.